Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma história de amor daquelas que vocês gostam. Me fale de onde você assiste para saber até onde essa história chegou. Vamos lá. Naquela manhã abafada, um simples olhar entre dois mundos tão diferentes iria mudar destinos, quebrar promessas antigas e colocar à prova tudo o que eles acreditavam saber sobre amor. Bastou um segundo, um freio brusco, poeira no ar e o silêncio estranho que antecede algo grande demais para ser ignorado. O sol ainda estava baixo quando Zaira desceu do barranco com a cesta de ovos apoiada no quadril. O cheiro de terra molhada da irrigação da madrugada ainda pairava no ar. O galo do vizinho cantava atrasado, mas como sempre, e o barulho distante de um motor destoava completamente daquele pedaço, esquecido do interior. Ela franziu o senho. Carro bom não costumava passar por ali. O veículo preto parou, levantando uma nuvem de poeira clara, tão diferente dos caminhões velhos que cortavam a região levando leite e milho. Zaira deu 2 passos para trás por instinto, segurando a barra do vestido simples, já meio desbotado pelo sol. A porta se abriu devagar. De dentro saiu um homem alto, camisa clara de linho, relógio caro no pulso e um olhar que me parecia procurar algo que ele mesmo não sabia explicar. Bom dia, ele falou com a voz firme, mas sem arrogância. Zaira piscou uma vez, 2, ainda tentando entender o que um homem daquele tipo fazia ali. Bom dia, o senhor se perdeu? Um canto do sorriso dele apareceu discreto. Pode-se dizer que sim. O GPS resolveu me abandonar no meio do nada. Ela olhou ao redor como se o nada fosse um velho conhecido. Aqui não é nada, não. Aqui é o sítio Pedra Serena. Mas para quem não é daqui, parece o fim do mundo mesmo. Ele riu baixo, passando a mão pelos cabelos escuros. Então expliquei mal. Acho que me perdi do que eu estava procurando e acabei encontrando outra coisa. Zaira sentiu o rosto esquentar sem entender o porquê. Desviou o olhar para a cesta, ajeitando os ovos como desculpa. Se o senhor quiser voltar para a estrada principal, é só seguir reto mais uns 5 quilômetros e virar à esquerda depois da figueira grande. 5 quilômetros? Ele olhou para o sapato caro já coberto de poeira. Acho que meu carro aguenta, mas confesso que não sei se eu... Ela riu, uma risada leve, sincera, que soou diferente de tudo que ele tinha ouvido naquela semana inteira de reuniões e contratos. O senhor pode lavar o rosto ali no poço, se quiser. Tá quente mesmo. Ele hesitou por um segundo, depois assentiu. Aceito. Sou Gael, Zaira, prazer. O nome dele ficou ecoando na mente dela enquanto caminhavam até o poço. Gael nunca tinha conhecido ninguém com aquele nome. Ele também parecia absorver cada detalhe do lugar como se estivesse entrando em outro tempo. As árvores frutíferas, o som dos insetos, a simplicidade que não pedia licença para existir. Você mora aqui sozinha? Ele perguntou, jogando água no rosto. Com meus avós, desde que me entendo por gente. Ela apoiou a cesta na mureta e o observou por alguns segundos. Gael parecia deslocado, mas curioso. Não tinha o olhar de quem despreza, e isso fez diferença. E o senhor? Perguntou. Mora onde? Ele respirou fundo antes de responder. Moro em São Paulo. Ou melhor, moro dentro de um escritório quase o tempo todo. Ela não entendeu completamente, mas sorriu por educação. Deve ser estranho viver sem ver o céu direito. Gael ficou em silêncio. Aquela frase simples acertou em um lugar que nenhuma planilha conseguia alcançar. Estranho é pouco. Acho que é por isso que estou aqui. Antes que Zaira pudesse perguntar mais, a voz do avô dela ecoou da varanda da casa. Zaira, quem é? Um visitante perdido, vô. Já vai embora. Gael olhou na direção da casa simples, mas bem cuidada. Algo nele queria ficar, mesmo sem motivo lógico. Talvez eu possa comprar uns ovos antes de ir. Só para não dizer que vim até aqui à toa. Ela abriu a cesta, entregando meia dúzia. Não precisa pagar. Considere ajuda por ter se perdido. Ele tirou a carteira do bolso, recheada demais para aquele lugar, e parou. Então promete que aceita um café da próxima vez? Ela ergueu a sobrancelha. Próxima vez? Se o GPS me trair de novo. Zaira riu, balançando a cabeça. Quem sabe? Gael entrou no carro, mas antes de fechar a porta, olhou para ela mais uma vez. Não foi um olhar rápido. Foi daqueles que ficam. Obrigado, Zaira.
Ela respondeu com um aceno simples, sem saber que aquele nome jamais sairia da mente dele. O carro desapareceu na estrada de terra, mas o silêncio não voltou a ser o mesmo. Zaira ficou parada por alguns segundos, sentindo o coração bater diferente, sem entender por quê. Não sabia quem ele era de verdade. Não sabia que aquele homem comandava empresas avaliadas em milhões. Só sabia que, de alguma forma inexplicável, algo tinha começado ali. E Gael, enquanto dirigia de volta, percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, não estava com pressa nenhuma de chegar a lugar algum. E assim, sem promessas, sem juras, sem imaginar o tamanho da tempestade que viria depois, o destino deu o primeiro passo. O silêncio da estrada não conseguiu apagar o que havia ficado. Gael dirigia devagar demais para alguém acostumado a correr contra o tempo. A poeira ainda se levantava atrás do carro, mas a mente dele estava quilômetros distante dali. O rosto de Zaira insistia em voltar. O jeito simples, o olhar firme, a risada sem esforço. Não era beleza ensaiada. Era algo bruto, verdadeiro, como aquela terra vermelha. Ele apertou o volante, respirando fundo. Que loucura! Murmurou para si mesmo. Horas depois, já na cidade vizinha, onde ficaria hospedado temporariamente, tentou mergulhar em relatórios, ligações e mensagens acumuladas. Nada prendia sua atenção por mais de alguns minutos. A imagem do poço, da casa simples, da cesta de ovos aparecia entre uma planilha e outra. À noite, deitado no quarto silencioso do hotel, o barulho distante de carros não se comparava aos sons que ele tinha ouvido de manhã. Faltava algo ali, faltava paz. E sem entender porquê, decidiu. No dia seguinte voltou. Zaira estava no quintal quando ouviu novamente um motor estranho demais para aquele lugar. Parou o que estava fazendo, limpou as mãos no avental e ergueu o rosto. O mesmo carro preto surgiu na curva da estrada. Ela sentiu o estômago revirar. Não pode ser. Gael estacionou mais longe dessa vez e desceu com um sorriso meio sem jeito, como quem não sabia se era bem-vindo. Bom dia. Acho que o GPS resolveu me testar outra vez. Zaira cruzou os braços, fingindo desconfiança. Engraçado, ele costuma ser bem obediente. Talvez eu não esteja seguindo direito. Ela segurou o riso. Veio buscar o café que prometeu? Ele abriu os braços num gesto rendido, culpado. O avô dela apareceu na porta, observando tudo em silêncio. Olhar atento de quem já viveu demais para se enganar fácil. Zaira, quem é o rapaz? Antes que ela respondesse, Gael se adiantou. Sou Gael, senhor. Me perdi ontem e acabei voltando. O velho arqueou a sobrancelha, avaliando dos pés à cabeça. Perdeu ou achou? Gael sorriu, sem saber bem o motivo. Acho que um pouco dos dois. O avô deu um meio sorriso e abriu caminho. Então entra. Café aqui não se nega. Zaira sentiu o coração acelerar. Não tinha planejado aquilo. Não tinha ensaiado conversa. Apenas seguiu. Sentaram-se à mesa simples de madeira. O cheiro do café fresco preenchia o ambiente. Gael observava cada detalhe com curiosidade sincera. As fotos antigas na parede, os móveis gastos pelo tempo, mas cuidados com carinho. Isso aqui é bonito, comentou. É só casa, respondeu Zaira. Não, é lar. Ela desviou o olhar mexendo na xícara. E o senhor? Trabalha com o que mesmo? Gael respirou fundo. Tenho empresas, investimentos, essas coisas. O avô pigarreou. Rico, então? Gael não negou. Tenho dinheiro, sim. O silêncio se instalou por um segundo. Zaira sentiu um leve aperto no peito, algo que não soube explicar. O avô, porém, quebrou o clima. Dinheiro não compra caráter. Aqui a gente julga pelo jeito, não pelo bolso. Gael assentiu. E faz muito bem. Depois do café, Zaira o levou para mostrar o sítio. Caminharam entre as plantações, o sol já mais forte, o cheiro de mato vivo. Gael escutava com atenção enquanto ela explicava tudo, como se cada detalhe fosse importante. Nunca pensei que alguém pudesse gostar tanto de onde vive, ele comentou. Ela parou por um instante. Eu já pensei em ir embora. Mas sempre que imagino, parece que estou arrancando raiz. Ele a olhou com mais profundidade. E se um dia a vida te puxar para longe? Ela deu de ombros. A gente só vai quando sente que pertence a outro lugar. Gael engoliu seco. Aquela frase parecia falar diretamente com ele.
Os dias seguintes se repetiram e nenhum deles foi igual. Gael começou a aparecer com frequência, às vezes com desculpas, às vezes sem nenhuma. Ajudava no que podia, mesmo desajeitado. Rendeu risadas ao tentar ordenhar uma vaca e quase desistiu. E quando o barro prendeu seu sapato caro, nunca pensei que pisaria nisso por vontade própria, confessou rindo. Agora já está batizado, ela respondeu. Entre conversas longas, silêncios confortáveis e olhares demorados, algo foi crescendo. Não era pressa, era curiosidade, cuidado, vontade de estar perto. Numa tarde, sentaram-se à sombra de uma mangueira. O vento balançava as folhas e o som distante de um rádio velho tocava uma moda de viola. Gael quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta? Depende. Você confia fácil nas pessoas? Zaira pensou antes de responder. Não, mas quando confio... Vou até o fim. Ele abaixou o olhar por um instante. Tenho medo de estragar isso. Isso o quê? Isso aqui. Seja lá o que esteja começando. Ela o encarou séria. Então não estraga. Ele levantou o rosto, encontrando o olhar firme dela. Eu sou complicado, Zaira. Ela sorriu de leve. Eu sou simples. Talvez a gente se encontre no meio. O sol começava a se pôr quando ele se aproximou um pouco mais. Não tocou. Apenas ficou perto o suficiente para que o silêncio dissesse o que as palavras ainda não tinham coragem. Naquele instante, nenhum dos dois sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Que o mundo de Gael não ficaria do lado de fora da porteira por muito tempo. E que o amor que nascia devagar ali, na terra batida do interior, seria testado de formas que nenhum deles imaginava. O que começou como visitas despretensiosas virou rotina sem aviso. Gael passou a conhecer os horários do sol naquele sítio melhor do que os do próprio relógio suíço. Sabia a hora exata em que Zaira costumava recolher as galinhas, quando o avô dela cochilava na cadeira da varanda e quando o vento mudava de direção, trazendo o cheiro da plantação recém-regada. Ele começou a deixar o celular no carro. No início, era apenas para evitar falta de sinal. Depois virou escolha. Zaira notou. Vai deixar esse negócio aí mesmo? Perguntou certa manhã, apontando para o banco do veículo. Vou. Se alguém precisar muito de mim, sobrevive algumas horas. Ela arqueou a sobrancelha. Isso é novidade. Ele sorriu. Eu também tô achando. Trabalhavam lado a lado sem pressa. Gael aprendia devagar. Errava bastante, mas nunca desistia. Ela corrigia sem rir dele. E isso o fazia tentar ainda mais. Entre uma tarefa e outra, as conversas iam ficando mais profundas, sem que percebessem. Você nunca sente falta de mais? Ele perguntou enquanto empilhavam sacas no celeiro. Mais o quê? De cidade, de movimento, de gente diferente. Ela limpou o suor da testa. Gente diferente sempre aparece. Igual você apareceu. Ele riu, mas eu vou embora. Ela parou o que estava fazendo, mas não o encarou. Todo mundo vai, em algum momento. A resposta simples carregava algo que ele não conseguiu decifrar. Um aviso, um medo, talvez os dois. Naquela noite, Gael demorou a ir embora. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, que ele raramente via. Sentaram-se na cerca de madeira, o silêncio confortável entre eles. Nunca vi o céu assim, comentou. Porque você vive olhando para baixo, ou para frente demais. Ela apontou para cima. Aqui a gente aprende a olhar para cima antes de qualquer coisa. Ele ficou pensativo. Zaira, você já se apaixonou? Ela não respondeu de imediato. Já gostei de alguém. Paixão mesmo. Acho que não. E medo? Ela riu de leve. Medo eu tenho todo dia. De quê? De perder o pouco que tenho. Gael sentiu o peso daquelas palavras. Ele, que tinha tanto, nunca havia pensado em perder de verdade. Os dias seguintes trouxeram uma intimidade silenciosa. Não havia promessas, mas havia cuidado. Um copo de água deixado na sombra. Um olhar atento quando o outro se machucava levemente. Um sorriso guardado só para aquele momento. Até que o mundo de Gael começou a bater a porteira. O celular esquecido no carro tocou insistentemente numa tarde. Zaira percebeu primeiro. Seu telefone não para. Ele suspirou, levantando-se. Deve ser coisa do trabalho. Atendeu, afastando-se alguns passos. A expressão mudou. A postura também. Ombros tensos, voz firme.
outra pessoa surgindo diante dela. Não pense, eu não vou antecipar essa reunião. Eu avisei que estaria fora. Sim, eu sei do valor envolvido. Não é opcional. Zaira observava de longe. Aquele Gael parecia distante, quase estranho. Quando ele desligou, ficou alguns segundos parado, encarando o nada. Problema? Ela perguntou. Sempre. Ele se aproximou. Eu vou ter que viajar amanhã. Ela assentiu, fingindo naturalidade. Normal. Mas dessa vez era diferente. Vou ficar fora mais tempo. Talvez semanas. Ela sentiu o peito apertar, mas manteve o tom firme. Boa viagem. Ele a olhou, esperando algo mais. Um pedido para ficar. Um sinal. Não veio. À noite, ele voltou para se despedir. Trouxe um saco de pão, um queijo da cidade, desculpas disfarçadas. Não queria ir assim, comentou. Assim como, sem saber o que somos. Ela apoiou os braços na cerca. E a gente é o quê? Ele abriu a boca, fechou, respirou fundo. Não sei, mas sei que não quero que isso acabe quando eu sair daqui. Zaira desviou o olhar para o chão. Você vive num mundo que não cabe aqui, Gael. E você vive num que talvez não caiba em mim. Ela o encarou surpresa. Então por que insiste? Porque pela primeira vez eu me sinto inteiro. O silêncio caiu pesado entre eles. O som dos grilos parecia mais alto. Ela se aproximou um passo. E quando você for embora, esse sentimento vai junto? Ele respondeu sem hesitar. Não. O olhar dele se encontrou. Não houve beijo. Apenas a certeza de que algo estava mudando rápido demais. Na manhã seguinte, Gael partiu cedo. Zaira não foi vê-lo. Preferiu ficar no campo, mãos na terra, tentando ignorar o vazio estranho que se instalava. Os dias sem ele passaram devagar. A rotina voltou, mas sem a mesma cor. O avô percebeu. Esse rapaz mexeu com você, comentou certa noite. Ela negou com a cabeça. Não mexeu, só passou. O velho sorriu de canto. Nada que passa deixa rastro assim. 2 semanas depois, uma carta chegou. Não era comum receber cartas ali. O nome dela escrito à mão fez o coração acelerar. Zaira, não sei escrever bonito nem simples. Só sei ser honesto. A cidade me engoliu de novo, mas não me convenceu. Todo dia penso se você já colheu os tomates. Se o poço ainda canta daquele jeito, se o céu continua grande. Eu volto. Não sei quando nem como. Mas volto. Gael. Ela dobrou o papel com cuidado, guardando no bolso do vestido. Olhou para o horizonte, sentindo algo novo crescer junto com a saudade. Sem perceber, já não era mais a mesma. E ele longe dali também não. O amor que nasceu na roça começava a enfrentar a distância. E o próximo encontro não seria tão simples quanto o primeiro. O tempo passou diferente depois da partida de Gael. Os dias continuaram com o mesmo sol, a mesma poeira, os mesmos afazeres, mas Zaira sentia como se algo estivesse sempre faltando. Não era tristeza declarada, era uma ausência silenciosa, daquelas que se infiltram nos pequenos detalhes. No café que sobrava na xícara, no banco vazio da cerca ao entardecer, no celular que ela não tinha, mas agora parecia precisar. A carta ficou dobrada dentro da Bíblia, não por devoção, mas por cuidado. Era o único lugar onde ninguém mexia. Às vezes, antes de dormir, Zaira abria o papel e relia as palavras simples, tentando entender por que alguém do mundo dele pensava tanto no mundo dela. Gael, por sua vez, voltou à vida de sempre, como quem veste uma roupa apertada demais. Reuniões intermináveis, compromissos marcados com meses de antecedência, pessoas que falavam sem ouvir. Tudo funcionava, tudo rendia dinheiro, mas nada preenchia. Em uma sala de vidro, no 30º andar, ele encarava a cidade lá embaixo, quando um dos sócios comentou: "Você anda disperso." Gael virou-se devagar. Talvez eu esteja prestando atenção demais. Em quê? Em coisas que não aparecem em relatórios. O outro riu, achando graça. Gael não riu junto. À noite, no apartamento luxuoso, ele abriu o notebook e fechou. Pegou o celular, hesitou. Não tinha o número de Zaira. Não tinha sequer certeza se ela gostaria de ouvir dele naquele momento. Então escreveu outra carta. Depois rasgou. Escreveu de novo. Guardou. 2 semanas viraram um mês. No sítio, uma novidade quebrou a monotonia. Um homem da cidade vizinha apareceu interessado em comprar parte da terra. O avô chamou Zaira para conversar. Ele oferece um bom dinheiro.
Diz que vai ampliar a criação de gado. Zaira franziu a testa. E a nossa horta ficaria menor. Ela sentiu um aperto no peito. Essa terra é nossa vida. O avô suspirou. Também é nosso sustento. Eu não vou viver para sempre, menina. A conversa ficou ecoando na cabeça dela por dias. À noite pensava em Gael, no dinheiro que ele tinha, na facilidade com que resolvia coisas. Sentia raiva de si mesma por pensar nisso. Não quero precisar de ninguém, murmurava. Mas o destino parecia gostar de provocar. Numa tarde nublada, o carro preto voltou a aparecer na estrada. Zaira ouviu antes de ver. O coração disparou sem pedir permissão. Limpou as mãos no avental, respirou fundo, tentando manter a calma. Gael desceu do carro diferente, cansado, mais sério. Mas o olhar era o mesmo. Você voltou, ela disse sem sorrir. Eu disse que voltaria. Achei que fosse conversa bonita. Ele deu um passo à frente. Nunca minto quando falo do que sinto. O silêncio se alongou. O avô observava de longe, atento. Gael estendeu um envelope. Trouxe isso para você. Ela abriu. Dentro documentos, mapas, propostas. O que é isso? Uma solução. Soube por conhecidos da região que alguém quer comprar parte da terra de vocês. Ela sentiu o sangue gelar. Você se envolveu nisso? Me envolvi porque quis. Ninguém me pediu. Zaira fechou o envelope com força. Eu não quero sua ajuda. Gael respirou fundo. Eu não estou comprando nada. Só estou impedindo que tomem de vocês. Ela o encarou, olhos marejados. Você não entende. Não é só dinheiro. É orgulho. É raiz, eu sei. Por isso mesmo. O avô se aproximou. O rapaz tem boa intenção, Zaira. Ela balançou a cabeça. Boa intenção não paga o preço de se sentir pequena. Gael se aproximou mais um pouco. Você nunca foi pequena para mim. Ela virou o rosto, lutando contra as lágrimas. Esse é o problema. A tensão se instalou entre eles. O amor que crescia começou a mostrar sua parte difícil. Gael passou a frequentar o sítio novamente, mas algo tinha mudado. Zaira estava mais fechada, ele mais cuidadoso. Numa noite, sentaram-se sob o céu estrelado outra vez, mas o silêncio não era confortável. Você acha que eu te vejo como alguém inferior? Ele perguntou. Não, mas o mundo te vê diferente. E eu tô cansada de lutar contra isso. Ele se levantou inquieto. Então, o que você quer de mim? Quero que você entenda que se for para ficar, não pode tentar salvar minha vida. Só caminhar do lado. Ele parou diante dela. E se caminhar do lado significar ver você perder tudo? Ela levantou-se também. Às vezes perder faz parte. O olhar dele se cruzou com intensidade. Amor e medo misturados. Gael passou a mão pelo rosto. Eu não sei amar sem proteger. Ela respondeu baixo. Eu não sei amar sem ser livre. As palavras ficaram suspensas no ar. Nenhum dos dois tinha resposta. Na manhã seguinte, Gael saiu cedo outra vez. Não se despediu. Zaira fingiu não perceber, mas sentiu como se algo estivesse se partindo. Dias depois, a resposta do comprador da terra chegou. A oferta aumentou. A pressão também. Zaira sentou-se na varanda, olhando o horizonte, a carta antiga de Gael nas mãos. Pela primeira vez, sentiu medo de que o amor não fosse suficiente. E do outro lado, Gael percebeu que dinheiro nenhum sabia resolver o que estava acontecendo entre eles. O amor que nasceu no primeiro olhar agora exigia escolhas. E a próxima parte dessa história decidiria quem eles seriam dali em diante. A decisão sobre a terra pairava. Sobre o sítio como uma nuvem pesada que não se desfazia nem com sol forte. Zaira acordava cedo, fazia tudo como sempre, mas por dentro estava em guerra. Cada passo pelo terreno parecia uma despedida antecipada. Cada árvore carregava lembranças de infância, de mãos sujas de barro, de risadas soltas, quando nada mais importava além do dia terminar bem. O avô percebeu que ela estava diferente. Você anda calada demais, comentou certa manhã, enquanto afiava uma ferramenta antiga. Estou pensando. Pensar demais também cansa, menina. Ela se sentou ao lado dele. Se a gente vender um pedaço, ainda vai ser nosso? O velho demorou a responder. Vai ser o que sobrar. As palavras doeram mais do que ela esperava. Na cidade, Gael também travava sua própria batalha. Reuniões viraram obrigações mecânicas. Ele assinava papéis sem ler direito. À noite encarava o teto, lembrando da conversa interrompida, das palavras duras do jeito que saiu sem se despedir.
Não foi isso que eu quis, repetia para si mesmo. Um amigo próximo percebeu. Você nunca some assim, sem deixar rastro. O que aconteceu? Gael respondeu sem rodeios. Me apaixonei. O amigo riu. Então resolve. Não é tão simples. Ela não quer ser salva. Talvez ela só queira ser escolhida. A frase ficou ecoando. Dias depois, Gael voltou ao sítio. Não com documentos, não com propostas. Apenas com ele mesmo. Estacionou longe, caminhou até a porteira como quem pede permissão. Zaira estava no quintal cuidando das plantas. Viu-o de longe e sentiu o coração acelerar e endurecer ao mesmo tempo. Você veio buscar o que esqueceu? Ela perguntou, sem parar o que fazia. Vim pedir desculpa. Ela se virou devagar. Desculpa não muda o mundo, mas muda a forma como a gente fica nele. O silêncio se estendeu. Ele continuou. Eu não quero comprar nada. Não quero decidir nada por você. Quero ficar. Se você deixar. Ela respirou fundo. Ficar como alguém que aprende. Que erra, que escuta. Ela o encarou. E quando o seu mundo te chamar de volta, ele não desviou o olhar. Eu volto, mas não vou embora de você. As palavras tocaram fundo, mas o medo ainda falava alto. O avô observava de longe mais uma vez. Chamou Gael para conversar. Se gosta mesmo da minha neta, precisa entender uma coisa. Aqui o tempo é outro. A pressa destrói. Gael assentiu. Eu sei, e estou disposto a aprender a esperar. A convivência retomou mais diferente, mais cautelosa, mais verdadeira. Gael começou a ajudar sem interferir. Plantava, consertava, carregava peso. Errava e ria de si mesmo. Não dava ordens, perguntava. Zaira observava tudo com atenção. O amor não gritava mais, sussurrava. Numa tarde chuvosa, ficaram presos no celeiro enquanto a água caía forte. O cheiro de terra molhada invadia tudo. O silêncio foi quebrado por ela. Você sente falta da sua vida, às vezes, mas sinto mais falta do que nunca vivi. Ela sorriu de leve. Eu tenho medo de te amar. Ele respondeu baixo. Eu tenho medo de não ser suficiente. Ela se aproximou. Talvez ninguém seja. Mas a gente tenta. Foi ali, com a chuva abafando o mundo, que o primeiro beijo aconteceu. Não foi urgente. Foi cuidadoso. Como quem pisa em chão novo. Um beijo que não prometia eternidade, mas presença. Depois disso, as coisas mudaram. O toque ficou natural. A troca mais profunda. Mas a decisão da terra ainda não estava resolvida. O comprador voltou com um prazo. Ou vendiam, ou ele procuraria meios legais para pressionar. Zaira passou a noite em claro. Pela manhã tomou uma decisão. Chamou Gael. Vou vender uma parte. Ele franziu o senho. Tem certeza? Não. Mas é o que dá para fazer sem perder tudo. Gael respirou fundo. Então eu fico do seu lado. Sem tentar mudar. Ela segurou a mão dele. É tudo o que eu preciso. A venda aconteceu. Parte da terra foi embora, mas o sítio permaneceu. Não intacto, mas vivo. Zaira chorou no dia da assinatura. Gael ficou ao lado, em silêncio. À noite, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo. Ainda dói, ela confessou. Mas eu ainda estou aqui. Ele a abraçou. E eu também. Pela primeira vez, o amor não parecia um risco. Parecia escolha. Mas o destino ainda não tinha mostrado todas as cartas. O mundo de Gael e o mundo de Zaira ainda precisariam colidir mais uma vez antes de encontrarem equilíbrio. E o que viria a seguir exigiria mais do que amor. Exigiria renúncia. Depois da venda da terra, o sítio entrou num período estranho, como se estivesse reaprendendo a respirar. A cerca nova delimitava o que ainda era deles e o que já não era mais. Zaira evitava olhar para aquele lado, mas sabia que precisava se acostumar. A vida, afinal, raramente perguntava se alguém estava pronto. Gael permaneceu, não como visita, mas como presença. Alugou uma casa simples na vila próxima, recusando a ideia de ficar na cidade grande. Chegava cedo e ia embora tarde, aprendendo os ritmos, os silêncios e as pequenas tradições daquele lugar. Você não cansa dessa vida? Zaira perguntou numa manhã, enquanto colhiam verduras. Canso da outra, respondeu ele sem hesitar. Ela sorriu, mas ainda havia dúvida em seus olhos. Com o passar das semanas, o envolvimento deles ficou mais visível para todos. Os vizinhos comentavam, alguns com curiosidade, outros com desconfiança.
Esse moço não é daqui, cochichavam. Dinheiro demais sempre traz problema. Zaira fingia não ouvir, mas cada palavra deixava marca. Gael também percebia os olhares, mas se mantinha firme. Uma tarde, enquanto consertavam uma cerca, ela desabafou. Eles nunca vão te aceitar. Ele parou o que estava fazendo. Eu não preciso que aceitem a mim. Só preciso que respeitem você. Ela o encarou. E se não respeitarem? Então eu aprendo a lidar. Mas não vou embora por causa disso. O avô observava tudo com atenção. Com o tempo, passou a confiar mais em Gael, não pelo dinheiro, mas pela constância. Você ficou quando podia ir embora, comentou certa noite. Gael assentiu. Porque aqui eu sinto verdade. Mas a vida dele não havia desaparecido. Um dia, recebeu uma ligação que mudou tudo. Uma crise em uma das empresas exigia presença imediata. Não era opcional. Ele contou a Zaira naquela mesma noite. Vou ter que ir. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Por quanto tempo? Não sei, pode ser meses. O medo voltou pesado. E a gente... Ele segurou o rosto dela com cuidado. A gente continua. Se você quiser. Ela fechou os olhos por um instante. Eu quero, mas não sei esperar sem me perder. Ele encostou a testa na dela. Eu volto. E dessa vez, volto diferente. A despedida foi mais difícil que a primeira. Houve abraço longo, lágrimas contidas, promessas silenciosas. Na cidade, Gael mergulhou no caos. Reuniões tensas, decisões duras, noites sem dormir. Mas algo nele tinha mudado. Ele não aceitava mais tudo. Recusou acordos que feriam seus princípios. Pensava em Zaira sempre que precisava escolher. Ela, no sítio, enfrentava desafios novos. O avô adoeceu. Nada grave no início, mas o medo se instalou. Zaira assumiu mais responsabilidades. Sentiu o peso da vida adulta como nunca. À noite, escrevia cartas para Gael, mesmo sem saber quando ele as leria. Sinto sua falta. Às vezes tenho raiva de sentir, mas sigo. Ele respondia quando podia. Eu aguento aqui porque sei que existe um aí. Meses se passaram. O avô piorou. Zaira se viu sozinha em decisões difíceis. Uma noite, sentou-se na varanda, chorando baixo, sentindo-se pequena outra vez. Foi quando o carro preto apareceu, inesperado. Gael desceu correndo. Eu vim assim que soube. Ela levantou-se, surpresa, lágrimas caindo livremente. Você veio, eu prometi. O avô foi levado ao hospital da cidade maior. Gael cuidou de tudo sem impor nada, apenas estando ali. Zaira percebeu que ele aprendera. O avô se recuperou lentamente. Num momento de lucidez tranquila, chamou Gael. Cuide dela. Não como quem manda, como quem fica. Gael segurou a mão de Zaira. Eu fico. Naquela noite, sob o céu estrelado, eles conversaram longamente. Tenho medo do futuro, ela confessou. Eu também. Mas agora eu sei que não preciso fugir dele. Ela sorriu cansada, mas segura. Talvez a gente esteja aprendendo. Ele a abraçou, aprendendo a ser nós. O amor deles, testado pela distância, pelo orgulho, pela dor, agora estava mais sólido. Mas a vida ainda guardava a decisão final. Porque amar às vezes exige o maior de todos os sacrifícios. E essa escolha se aproximava. O amanhecer naquele dia parecia diferente. Como se a luz tivesse aprendido a tocar o sítio com mais cuidado. Zaira acordou antes do sol, como sempre. Mas algo dentro dela estava em paz. Não porque a vida tivesse ficado fácil, mas porque, pela primeira vez, ela não se sentia sozinha para enfrentá-la. O avô melhorava aos poucos. Já caminhava pela varanda, apoiado na bengala, observando a terra que restara como quem olha para uma história, ainda em andamento. Gael permanecia ali, sem pressa de ir embora, sem contar os dias. Numa manhã simples, enquanto tomavam café, o avô quebrou o silêncio. E então já decidiram o que vão fazer da vida? Zaira e Gael trocaram um olhar. Ainda não tudo, respondeu ela. Mas estamos decidindo juntos, completou ele. O velho sorriu satisfeito. É assim que tem que ser. Gael, porém, sabia que ainda havia algo pendente. A vida que deixara na cidade não tinha desaparecido. Empresas, funcionários, responsabilidades. Mas ao contrário de antes, ele já não aceitava viver dividido. Numa tarde, chamou Zaira para caminhar até o limite da propriedade. Pararam perto da figueira grande, aquela mesma citada no primeiro dia. Eu preciso te contar uma coisa.
Ela sentiu o coração acelerar. Diga, recebi uma proposta. Posso transferir parte do comando das empresas. Não vou sair totalmente, mas não preciso mais viver lá. Ela franziu o senho. E você faria isso por mim? Ele balançou a cabeça. Faço por mim também. Porque aqui eu encontrei algo que nunca tive. Ela respirou fundo. E se um dia você se arrepender? Ele segurou as mãos dela. Arrependimento é não tentar. O silêncio foi quebrado pelo vento. Zaira sentiu as lágrimas virem, mas dessa vez não eram de medo. Eu não quero ser o motivo de você abrir mão do que construiu. Você não é. Você é o motivo de eu reconstruir diferente. Ela sorriu entre lágrimas. Então fica. Ele sorriu de volta. Eu fico. A notícia correu pela vila aos poucos. Alguns estranharam. Outros aceitaram. Com o tempo, viram Gael não como um milionário, mas como o homem que ajudava na festa da igreja, que consertava telhado, que respeitava o silêncio da roça. Zaira começou um pequeno projeto com a terra que restou. Hortaliças orgânicas, venda direta, feira local. Gael ajudou, não com dinheiro apenas, mas com ideias e trabalho. Pela primeira vez, o dinheiro servia ao sonho, não o contrário. Numa tarde de domingo, sentados na varanda, Zaira comentou: nunca pensei que minha vida fosse assim. Gael sorriu. Nem eu. E olha que eu planejava tudo. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes, o destino sabe mais. Meses depois, numa noite simples, sob luzes improvisadas e cheiro de comida caseira, Gael chamou todos para perto da figueira grande. Zaira estranhou. O que é isso? Ele respirou fundo, nervoso como nunca. Não sei fazer discurso bonito, mas sei sentir. Pegou a mão dela. Zaira, eu cheguei aqui perdido. Sem GPS e sem rumo. Você não me salvou. Você me mostrou. Se você quiser, eu quero passar o resto da vida aprendendo com você. Ela levou a mão à boca, emocionada. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério. Ela não respondeu com palavras. Apenas o abraçou forte, com o riso misturado ao choro. O sim veio sussurrado, mas firme. O avô bateu palmas devagar. Os vizinhos sorriram. O casamento foi simples, do jeito dela, ao ar livre, com pés na terra e céu aberto. Gael usava roupa clara, sem luxo. Zaira um vestido leve, sorriso inteiro. Quando trocaram votos, não prometeram perfeição. Prometeram presença. Anos depois, o sítio cresceu de novo, diferente, mais forte. Crianças corriam pelo quintal. Risadas ecoavam onde antes havia medo. Zaira olhou ao redor, segurando a mão de Gael. Você acha que tudo começou naquele dia? Ele sorriu. Não, começou quando eu decidi parar e olhar. Ela riu, ainda bem que se perdeu. E ali, na terra vermelha do interior, o amor que nasceu no primeiro olhar se transformou em escolha diária, provando que dois mundos não precisam se chocar para existir juntos. Basta caminhar lado a lado. E foi assim que a roça e o milionário deixaram de ser opostos. Viraram lar. Vocês gostaram dessa história pessoal? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias. Até a próxima!